Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos no segundo vídeo já sobre paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em mais um vídeo da vida, da verdade, da origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, nós paramos ali com Jesus Cristo na cruz do Calvário, depois de tudo que nós vimos de esclarecedor. E Jesus Cristo dizendo para Maria: mulher, eis aí o teu filho, se referindo a João, o apóstolo amado, e dizendo a João: eis aí a tua mãe. Por quê? Porque a partir daquele momento, como Maria era viúva, José, o pai de Jesus Cristo, o adotivo, já tinha morrido, e seus irmãos não estavam ali para cuidar de Maria, então João iria cuidar de Maria agora. Certo? Uma expressão totalmente normal, né? Totalmente aceitável. Então, neste momento, depois que ele entrega todas as coisas, Jesus Cristo sabe que o momento da sua morte, o momento que ele vai trucidar, assim dizendo, né? A expressão que nós utilizamos, assim, trucidar, que ele vai acabar com os pecados da humanidade, está chegando. Todas as coisas já certas. Ele está na cruz do Calvário, tudo como Deus determinou. Ele é o Cordeiro, ele tem o sangue limpo, santo. Então, ele está se oferecendo em sacrifício. Jesus Cristo disse: a minha vida ninguém toma de mim, eu a dou. Era Jesus que estava dando a vida para salvar a nós todos. Certo? Que fique bem claro. Não foi os romanos, não foi o povo judeu que entregou Jesus Cristo, que prendeu ele, simplesmente ali prendeu, não. Foi Jesus Cristo que se entregou. Para nós termos um entendimento melhor. Por que isso? Porque somente assim poderia perdoar nosso pecado. Alguém tinha que morrer. O sangue tinha que se derramar. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Sacrifício de boi, de bode, como os judeus faziam, só fazia aplacar a ira de Deus. É como se fosse um calmante só. Mas não eliminava o problema. Jesus Cristo eliminou o problema. Rasgou, jogou, destruiu ali. Então, depois que ele vê tudo entregue, tudo perfeito, tudo momento, ele diz: Senhor, se aproxima o momento da aflição. Qual é esse momento? O de receber a carga de pecados da humanidade. Então, o que é que acontece nesse momento, quando todos os pecados, desde Adão até aquele momento, os pecados futuros que iriam acontecer, são derramados em Jesus Cristo? Ele grita bem alto para o Senhor e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Mas está consumado, e em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nesse momento, um grande suspenso e enorme silêncio. Seguido de quê? Escuridão total. Escurecendo seu sol, rasgou-se o véu do templo de cima até embaixo. Era uma cortina, irmãos, que separava o homem de Deus lá no templo em Jerusalém. Templo construído por Salomão, que tinha o lugar santíssimo, onde estava a arca de ouro do concerto e onde o sumo sacerdote, o chefe religioso, entrava uma vez no ano com o sangue de um animal e derramava ali para aplacar a ira de Deus. Aquele lugar santíssimo ninguém podia entrar, porque do lado de fora tinha uma grande cortina chamada de véu. Era uma grande cortina enorme que ia de cima até embaixo. Essa cortina, nenhum sacerdote podia passar aquilo ali. Somente o sumo sacerdote, o líder, uma vez no ano. Se ele entrasse outra vez, ele seria fulminado e morto, porque estava ali simbolizando a presença de Deus. Ali estavam as tábuas dos 10 mandamentos, a arca do concerto, o candelabro de ouro, o maná no deserto, estava ali dentro da arca. Estão lembrados do maná no deserto? Da vara de Arão, quando escolheu o sumo sacerdote. Foi a vara de Arão que floresceu. Esta vara Moisés colocou dentro desta arca de ouro. Estava ali. Tudo ali dentro era de ouro. Não tinha nada de outro material. Tudo era de ouro, puro. Tudo brilhava. E a glória de Deus, quando chegava, brilhava ainda mais. Então,
do lado de fora daquilo ali, dentro do templo, viu? Era um compartimento dentro do templo. Tinha o restante do templo, mas tinha um véu bem gigantesco que separava, ninguém passava daquele véu. Quando Jesus dá o brado na cruz, que ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Em tua mão entrega o meu espírito. O véu se rasgou, mas não se rasgou de baixo para cima não, como se alguém pegasse as pontas de baixo e começasse a rasgar, não. Ele se rasgou de cima, lá em cima, começou o buraco, e o buraco veio descendo até embaixo, rasgou-se e abriu, o que representa isso, irmãos? Este véu, ele separava o homem de Deus. Ele queria dizer, este véu queria dizer que o homem não tinha acesso a Deus. Só abriu uma escapatória do sumo sacerdote uma vez poder entrar por ele no ano. Todos os homens estavam proibidos de chegar a Deus em oração. As orações iam para o sumo sacerdote. E as orações, os pedidos do povo a Deus iam para os sacerdotes. Os sacerdotes transformavam aquilo e o sumo sacerdote entrava uma vez no ano. Ninguém tinha acesso a orar a Deus. Ninguém tinha acesso a Deus. Com o brado de Jesus Cristo e o perdão dos nossos pecados, o que aconteceu? O véu foi rasgado, o acesso do homem agora a Deus através da oração e a fé em Jesus Cristo abriu o caminho para ele se dirigir diretamente a Deus. O Santo do Santo se rasgou. Houve um grande terremoto, houve trevas e escuridão naquela região, desde a hora sexta até a hora nona. Neste momento, hora sexta, irmãos, meio-dia, hora nona, 3 horas da tarde. Neste momento, Jesus Cristo recebia os pecados de toda a humanidade. E somente neste momento único da vida de Jesus Cristo, Deus se afasta dele. Por causa de Jesus, não. Por causa de quê? Dos nossos pecados. Deus não suporta pecado. Por isso Jesus Cristo era um cordeiro para receber esses pecados e morrer. Deus não pode contemplar os nossos pecados em Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo disse: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus Cristo nunca, irmãos, Deus nunca ia desamparar Jesus Cristo. Ele só desamparou Jesus Cristo neste momento. Por quê? Foi forçado por causa dos nossos pecados. Nós, os seres humanos, além de nos afastarmos de Deus, por algum momento ainda forçamos Jesus Cristo, Deus, a se afastar de Jesus Cristo, que eram íntimos. Mas ele recebeu os nossos pecados e não podia nesse momento. Jesus Cristo, irmãos, também, para quem não sabe, nunca teve medo da morte. Só que Jesus Cristo não pôde suportar, nem por um momento, a separação de Deus causada pelos nossos pecados na vida dele, naquele momento da cruz. Por isso ele grita bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Não era medo da morte não, que estava chegando não. Ele era o Senhor da vida. Como é que ele ia ter medo da morte? Porque muitos, e tem até um ditado que diz assim: até Jesus temeu a morte, imagine eu. Isso é conversa de trancoso. Isso é mentira do inferno. Jesus Cristo não teme a morte. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Onde Jesus Cristo chega, a morte corre. Mas aquele momento ele não podia fazer nada. Porque aquele momento ele estava lidando com os meus pecados. Que a morte tem poder. Então ele pegou o meu pecado. Quando ele pega o meu pecado para ele, consequentemente a morte tem poder. Ele destruiu esse pecado com a morte dele. Não foi nada por ele não, foi por mim, por você que ele fez aquilo. E neste momento crucial, sabe o que é que o povo que está olhando ali diz? Ah, ele está clamando por Elias para vir salvá-lo. Deixe, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Jesus Cristo, dando o brado final, rendeu seu espírito, baixou sua cabeça e morria neste momento o Salvador da humanidade. E o espetáculo não para, pois nesse momento as sepulturas e sepulcro dos santos que morreram com a fé em Jesus Cristo se abriram em verdadeira pavorosa e corpos deles ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém para espanto de muitos e alegrias de outros. Apareceram vivos aos seus parentes e confirmaram isso. E o centurião, oficial romano encarregado de enviar Jesus Cristo na cruz com seus soldados, os mesmos que repartiram a roupa de Jesus Cristo, de olhos arregalados,
boca aberta e corpo completamente paralisado. Abriram a boca e disseram, abriu a boca. Ele foi o único, esse centurião, foi o único que teve forças para abrir a boca. Diante da perplexidade, todo mundo assim parado. Ele conseguiu abrir a boca e dizer, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Isso não foi uma morte, isso foi um espetáculo. E ali estavam Maria, mãe de Tiago Menor, Salomé e Maria Madalena. Estas estavam de longe acompanhando tudo. Então, irmãos, o que é que acontece a partir daí, nesse nosso estudo? Acabamos com esse negócio de até Jesus Cristo teve medo da morte, imagine eu. Isso não é verdade. Sabemos por que foi que Jesus Cristo gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Não era Deus que era traidor não, viu? Abandonou porque era nós, irmãos. Era nós mais uma vez fazendo interferência. Era Jesus Cristo entregando tudo de si para nos reatar de novo com Deus. Foi graças a isso, né? Graças a esse sofrimento de Jesus que nós agora podemos orar e falar com Deus. Porque antes não podíamos. Nós vimos que o espetáculo não terminou daí. O véu do templo de Deus lá em Jerusalém, a grande cortina que separava o restante do templo do lugar santíssimo, onde a presença de Deus aparecia, onde somente o sumo sacerdote uma vez no ano podia entrar, se rasgou de alto a baixo, onde tinha o propiciatório de ouro, a arca de ouro de Moisés. Essa grande cortina dentro do templo separava a humanidade de Deus. Foi essa cortina imensa e alta que rasgou de cima a baixo. Depois que Jesus Cristo consumou, pagou. Isso queria dizer que Jesus Cristo pagou a dívida dos homens com Deus. Os pecados foram extintos, apagados. Isto é, para todos aqueles agora que aceitarem Jesus, viu? Jesus é o Salvador de todos os homens que aceitarem Ele e decidir seguir seus conselhos. Ele é o Salvador de todos os homens. Mas só vão conseguir essa salvação quem decidir segui-lo. Ele não vai forçar seu ninguém. Quem quiser se condenar, que se condene, porque é o homem mesmo que vai mandar ele para o inferno. Não é Deus não, não é Jesus não. O que eles tinham que fazer, eles fizeram. É você que decide a sua vida agora. Se responsabilize por aquilo que você faz. Decida seguir a ele, Jesus Cristo, seguir os conselhos dele, para que essa salvação lhe atinja. E você vai para o céu mesmo, porque você decidiu ir. Ou não faça isso, não siga ele, não queira saber dos ensinos dele, dos ensinamentos dele, e vá direto para o inferno. É você que está se mandando. Você está condenando você mesmo. Que isso fique bem claro. Certo? Deus não condena ninguém. Você, se for condenado, foi você mesmo que disse, eu quero ir para o inferno. Como é que eu disse isso? A partir do momento que eu não quis seguir os conselhos de Jesus Cristo. Eu estou dizendo a mim mesmo, não vou para o céu, vou para o inferno. Você é que decide. Então, irmãos, ali aquele espetáculo, a dívida estava paga. Agora o homem pode falar diretamente com Deus. Um grande terremoto aconteceu, as estruturas da terra foram abaladas, seguido de grandes trovões e relâmpagos que culminou os céus daquela região, causando rapidamente um grande eclipse lunar, um grande eclipse solar, que impede os raios solares de chegarem à terra naquela região. E por fim a sepultura dos sepulcros dos santos que morreram com fé em Jesus Cristo se abriram. Eles saíram ressuscitados e foram para a cidade de Jerusalém. Entraram na cidade para espanto de alguns e alegria de muitos que eram seus parentes, claro, né? E o oficial romano falou aquela célebre frase, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Toda a multidão que viram todos esses acontecimentos, irmãos, grandescos, assistiram tudo aquilo e voltaram para Jerusalém. Porque este monte da caveira, lugar do Gólgota, onde Jesus foi crucificado, ficava do lado de fora de Jerusalém, um monte mesmo. Então eles desceram e voltaram para Jerusalém, batendo nos peitos de tanto espanto, paralisia e terror que estavam. Nós não estávamos lá, por isso que nós achamos que foi tudo normal. Não foi não. Foi algo fora do comum. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo ia gritar, é apocalíptico isso. Porque os fenômenos da natureza abalaram aquilo ali.
Então as pessoas estavam em espanto. Era terrível aquele momento. Então voltaram para Jerusalém. Agora, irmãos, o que é que acontece? Os líderes judeus, certo? Sabendo que era sexta-feira, nós chamamos sexta-feira da paixão, ele morreu. Foi numa sexta-feira de tarde, mais ou menos 3 horas ou 3 horas depois, não sabemos ao certo. É para nós só termos uma ideia. No outro dia, era o sábado. O que era o sábado? Era o sábado do Senhor, o sábado do descanso. Estava escrito na lei de Moisés que todos os judeus deveriam descansar. Era a comemoração do sábado do Senhor. E os judeus religiosos, os chefes religiosos, os mesmos que condenaram Jesus Cristo, não queriam aqueles corpos daqueles homens ali na entrada, no monte ali perto de Jerusalém, num dia de sábado, que era a festa de comemoração para eles, o sábado santo do Senhor. Então o que foi que eles fizeram? Eles resolveram mandar tirar aqueles corpos dali. Então o que é que acontece? O que é que acontece? Vão os soldados e vão ter que certificar se os prisioneiros estão mortos para poder tirar seus corpos dali. Então eles chegam no primeiro prisioneiro, no primeiro ladrão e quebra as pernas deles. Vai para o segundo ladrão, pula Jesus Cristo, Jesus está no meio, né? Ele pula Jesus Cristo, vai para o outro ladrão e quebra as pernas dele. Depois os soldados romanos voltam até Jesus Cristo. Quando eles voltam até Jesus Cristo, o que é que acontece? Eles percebem que Jesus Cristo já está morto. Foi o brado que nós ouvimos às 3 horas da tarde. O brado que ele deu, ele baixou a sua cabeça e rendeu o seu espírito. Que aconteceu todo o fenômeno. Eles achavam que Jesus ainda estava vivo, como os outros 2 estavam. Mas não, já estava morto. Sabendo disso, nós vamos também ler a palavra do salmista há milhares de anos atrás. No Salmo 34, versículo 20, que o corpo do Messias, veja, há milhares de anos atrás, viu? Isso é prova documentada, irmãos. O que eu estou falando aqui é tudo documentado. Isso foi escrito há milhares de anos atrás, antes de acontecer. Para que não fique nenhuma dúvida sobre ninguém que está me assistindo agora ou ouvindo. Dizia que o corpo do Messias não seria mexido. Veja como o salmista, no Salmo 34, versículo 20, diz: o Senhor preservará todos os ossos dele, e nenhum dos seus ossos será quebrado. Exatamente se cumprindo ali. Quebraram os ossos dos 12 ladrões, mas quando chegaram em Jesus Cristo, não quebraram. Já no Salmo 16, e o versículo 10, o salmista também diz: pois não deixarás, ó Senhor, a minha alma no lugar dos mortos, ou mansão dos mortos, e nem permitirás que o meu corpo veja a destruição ou a podridão. Nesses salmos escritos há milhares de anos atrás, diz que o Messias, que é Jesus Cristo, não teria nenhum de seus ossos quebrados. E também diz que Jesus Cristo não ficará na região dos mortos por muito tempo. E por último, seu corpo não seria deteriorado, ou seja, não seria comido de bicho, ou tapurus, ou vermes da terra, que comem, quando nós somos enterrados, comem as nossas carnes e fica só os ossos. Não, Jesus Cristo, os vermes não teriam acesso, não. Porque ao terceiro dia ele ressuscitará. E por último, irmãos, a cena de que, como os soldados não quebraram as pernas de Jesus Cristo porque ele já estava morto, um soldado romano pegou a sua lança de guerra e atingiu o lado de Jesus Cristo, do corpo de Jesus Cristo. Quando ele atinge, escorre da ferida que ele fura o corpo de Jesus Cristo, sai água e sangue. Ok? Sai água e sangue. Confirmando assim, cientificamente, a morte. Então não precisa quebrar os ossos e também se cumpre, há milhares de anos atrás, ali começa, com o furo da lança do soldado romano, começa uma profecia, irmãos. De Zacarias, profeta Zacarias, há milhares de anos atrás, no seu livro, no capítulo 12, o profeta Zacarias diz, e o versículo 10 que diz: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação e graça de súplica, e todos eles olharão para mim, a quem transpassaram ou feriram de lado. Olharão para o furo no meu lado e chorarão por mim amargamente, como se chora pela morte do filho único que tem. Isso acontecerá também, irmãos, nos últimos dias, na grande tribulação, que os judeus estarão encurralados e prestes a serem destruídos pelo anticristo.
Jesus Cristo desce dos céus com poder e grande glória. E ele mostrará os sinais da cruz. Todo o povo judeu reconhecerá que era o mesmo Jesus que há 2018 anos atrás foi crucificado ali na cruz do Calvário. E chorarão amargamente como chora o filho único que tem. Cumprindo-se assim esta profecia de Zacarias também há milhares de anos atrás. Bem, e chegando ali na cidade de Jerusalém, a parte da tarde, um homem chamado José de Arimateia, um senador, homem justo, honrado, muito rico, ele esperava o reino de Deus e era discípulo de Jesus Cristo, o único com acesso até o governador Pilatos. José de Arimateia foi junto com Nicodemos, o religioso, lembram? Que de noite foi ter com Jesus Cristo com medo dos outros religiosos, mas ele se converteu para Cristo. Ele foi junto com José de Arimateia até o governador romano Pilatos para pedir o corpo de Jesus Cristo e sepultá-lo. Acontece que Pilatos ficou admirado demais que Jesus Cristo já estivesse morto naquele mesmo dia. E para comprovar isso, mandou o soldado, um centurião romano, o oficial, lembram que disse esse homem é verdadeiramente o Filho de Deus, mandou observar se ele estava morto mesmo. Então o oficial romano, o centurião, que é o chefe de 100, voltou e disse a Pilatos que realmente Jesus Cristo já estava morto. Então Pilatos entregou o corpo a José de Arimateia e Nicodemos, que desceram o corpo da cruz, não é? Olha, irmãos, segundo os estudiosos, José de Arimateia e Nicodemos levantaram mais de 100.000 libras em compostos de mirras e aloés. É um produto para preservar o corpo. Um composto para embalsamar o corpo de Cristo, para sua duração ali na sepultura durante estes 3 dias. Enrolando ele em um lençol, botaram aquele composto muito caro na época, mas que era a preservação do corpo. Por quê? Porque ele iria ressuscitar no 3º dia. Está entendendo? Tudo foi planejado por Deus. Então eles levaram a um sepulcro cavado, novinho, que ninguém tinha sido enterrado ali. O mestre tinha que ser colocado em um local onde ninguém tinha sido ainda enterrado. Então, abriram a pedra, irmão, do local deste sepulcro, que era muito grande, enorme. Era vários homens contratados por José de Arimateia para poder remover a pedra. E colocaram o corpo ali dentro. Fechando o sepulcro em diante. Foi junto com a soldadesca, viu? Os soldados romanos que eles empurraram, fecharam e lacraram o sepulcro. Todo o restante, irmãos, inclusive as mulheres, a mãe de Jesus Cristo, né? Maria Madalena, Salomé, ficaram de longe observando, eles não podiam nem chegar nem perto. Eram proibidos de chegar perto. Então aqueles filmes que nós vemos as mulheres, inclusive a mãe de Jesus Cristo, com o corpo de Jesus no colo, chorando, é mentira. Tudo aquilo ali é mentira, viu? Não foi desse jeito, não. Ninguém tocou o corpo de Jesus Cristo, a não ser José de Arimateia e Nicodemos. Nem os apóstolos, nem Maria Madalena, nem Maria, mãe de Jesus. É tudo mentira aquilo ali. Nós estamos falando aqui exclusivamente da verdade. É verdade aqui. Nós estamos falando de conto de fantasia. Era proibido mesmo. A autorização só foi dada a José de Arimateia e Nicodemos. Nenhuma mulher tocou em Jesus Cristo, não. No corpo de Jesus Cristo, não. Nenhuma. Nenhum dos seus discípulos. Nenhum dos seus apóstolos. Somente José de Arimateia e Nicodemos. Então eles colocaram lá. Agora, essas mulheres, Salomé, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, seguiram de longe José de Arimateia levando o corpo de Jesus Cristo e colocando no sepulcro. Por isso que elas sabiam onde era o sepulcro que Jesus estava. Porque elas seguiram de longe, escondido para ninguém ver. E viram onde estava. Então esperaram. Foram para casa, José de Arimateia também foi, elas foram para casa preparar mais especiarias para colocar no corpo de Jesus Cristo. Só que quando elas terminaram, já estava de noite, era sexta-feira já de noite, elas não podiam ir para o sepulcro naquela hora. E no sábado, era o sábado do Senhor, que nós já vimos, né? Que os chefes religiosos não queriam o corpo no sábado, que era o sábado do Senhor. Muitos chamam o sábado de aleluia, não tem nada a ver, é tudo mentira também. História de Troncoso e conto da carochinha. Sábado de aleluia, mentira. Essa sexta-feira também, irmãos, não é sexta-feira santa não. Como muitos dizem, tudo mentira. Nada que é verdade vem da mentira, disse Jesus Cristo.
Todos os dias são santos. Não é porque Jesus Cristo morreu na sexta-feira que ele se tornou o dia santo, não. Isto é uma maneira que Satanás utiliza para as pessoas reverenciar a sexta-feira e deixar os outros dias para lá. É assim que Satanás trabalha. Então não tem isso não de dia sexta-feira santa, não. Todos os dias são santos para Deus, graças a Deus. Então o que é que acontece? No sábado, seria o sábado do Senhor. Elas não podiam ir. Era proibido para os judeus no sábado fazer qualquer coisa. Era um dia dedicado a Deus. Para ler a Bíblia, para ir para a sinagoga, para louvar. Não podia caminhar, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Estão lembrados da lei de Moisés? Que Deus mandou escrever? O sábado é o sábado do Senhor, sábado de descanso. Hoje nós temos o domingo, né? Porque Jesus ressuscitou no domingo, então passou do sábado para o domingo. Mas para os judeus continua o sábado. Os judeus não aceitaram Jesus Cristo. Então continua o sábado. Mas para nós hoje é o domingo. O dia que nós escolhemos para não trabalhar. Então nós, escola dominical, evangelização, culto à noite. É um dia dedicado apenas para Deus. É o domingo. Então ali estava Jesus Cristo. Então estava ali o corpo. Então elas só podiam ir no domingo. Que o domingo é o primeiro dia da semana para os judeus. O último dia da semana para os judeus é o sábado. Que é o sábado do descanso. Para nós, Ocidente, e os chamados cristãos, o último dia é o domingo, que é o domingo de descanso. A segunda é o primeiro dia da semana. Para nós, para eles não, para Jesus não. O primeiro dia da semana é o domingo. O original da palavra domingo quer dizer um. O original da palavra segunda quer dizer dois, ou segundo. Então, a segunda, para Jesus Cristo, para os judeus, é o segundo dia da semana. E o domingo é o primeiro dia da semana. Por isso Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, o domingo. Para nós. Mas para os judeus, o último dia é o sábado, o sétimo dia da semana. Estamos falando com relação à semana. Então ali, os judeus agora se reúnem, os chefes religiosos, aqueles que condenaram Jesus, foram até Pilatos e disseram a ele, olha, aquele enganador Jesus Cristo, antes de morrer, tinha dito a seus discípulos e os seus seguidores que no terceiro dia ele ressuscitará. Os chefes estavam dizendo a Pilatos para ele se lembrar, lembre-se que ele disse isso, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Então, ordene agora que o sepulcro dele seja guardado por soldados romanos até o terceiro dia. Porque pode ser que os discípulos dele vão de noite e roubem o corpo dele e o escondam e digam ao povo que ele ressuscitou. Dessa forma, ninguém mais vai segurar esses rebeldes. A rebelião estará completa contra Roma, Pilatos. Pilatos, ouvindo isso, examinou direitinho e disse, está bem, vocês têm a guarda assim, levem os soldados romanos e protejam o sepulcro com toda a segurança que puderem, para finalizarmos ou acabarmos com isso de uma vez por todas. E eles foram e lacraram ainda mais a pedra do sepulcro com um selo romano, uma tira vermelha que tinha o emblema do Império Romano, indicando que aquilo estava lacrado pelo imperador César. Ninguém estava autorizado a tocar ali. E na frente do sepulcro eles colocaram uma quarentena de soldados, ou seja, cerca de 4 a 16 soldados romanos bem armados, prontos para a guerra. Na frente do sepulcro. Não sabemos se foi 4 ou se foi 16. Sabemos que uma quarentena, como diz a Bíblia, foi uma quarentena de soldados que eles colocaram, ficava entre 4 ou 16 soldados. Se foram 4, se foram 8, se foram 10, se foram 16, eu não sei. Só sei que foi uma quarentena que a Bíblia diz. E mais ou menos quem estuda a história, quem estuda o tempo dos romanos, vai ver que uma quarentena de soldados romanos era entre 4 e 16 soldados. Bom, ali foi colocado, né? Então ficavam divididos na frente do sepulcro, em cima do sepulcro, soldados romanos. Do lado esquerdo do sepulcro, soldados romanos. Na frente, soldados romanos. E do lado direito, soldados romanos. Estava completamente lacrado e no meio o selo imperial de César. Ninguém mexe aqui. Isto é a certeza. Isso cada vez mais, a Bíblia prova, irmãos, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, como ela é verídica. Certo? A gente assiste muito nos filmes que foi 2 soldados que foram enganados. Não foi 2 soldados, não. Aquilo ali é porque eles querem amenizar a coisa.
certo? Mas a verdade está aqui, foi uma quarentena de soldados. Assim nós encerramos a sexta-feira com o corpo de Jesus Cristo ali enterrado. E a grande pergunta surge, ou seja, se Jesus Cristo só ressuscita no domingo, então o que aconteceu durante esses 3 dias que ele ficou morto? Que seu corpo estava ali? Baseado em alguns fatos que foram revelados pelo próprio Jesus Cristo e também pelos apóstolos que escreveram, podemos fazer uma pequena viagem e ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Por quê, irmãos? Porque ali, no Salmo de número 68, versículo 18, está escrito: Tu subiste ao alto, Senhor, levaste cativo o cativeiro e distribuíste dons para os homens, e até para os rebeldes, para aqueles que o Senhor, para aqueles que não, Senhor Deus habita entre, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. O termo aqui, subindo, dá a entender que estava embaixo, não é? É lógico. Ele subindo. Fala de Jesus Cristo subindo, levou cativo o cativeiro. Que cativeiro foi esse que Jesus Cristo levou? É essa a questão. É baseado nessas coisas que nós temos uma certa ideia. Não sabemos se é verdade, viu, irmãos? Porque está aí lançado para a gente ter uma luz, certo? Se alguém provar o contrário, graças a Deus que prove. Mas mais ou menos o que nós entendemos. O termo aqui subindo dá a entender que estava embaixo. E o termo levou cativo o cativeiro é o próprio paraíso, lugar de delícias e descanso que estava em um dos compartimentos do lugar dos mortos, ou mansão dos mortos, ou inferno. Porque ninguém, por mais santo que fosse, poderia ir para o céu ainda. Todos pecaram e destruídos estavam da glória de Deus. Ou seja, nem Abraão, nem Moisés, nem Jó, nem os patriarcas, nem os profetas, ninguém tinha ido para o céu ainda, pois todos eram pecadores e estavam ali no seio de Abraão, ou paraíso, preparado por Deus, que apesar de ser o melhor lugar, estavam presos na mansão dos mortos. Por isso a expressão do salmista dizendo que Jesus Cristo, quando ressuscitou, depois que salvou a humanidade, levou cativo o cativeiro. Ou seja, ele pegou o seio de Abraão, ou o paraíso, tirou das regiões inferiores da terra a mansão dos mortos e finalmente levou para o céu. Mas não para o terceiro céu, que é o trono de Deus, mas para um lugar chamado embaixo do altar do Deus, não sabemos onde é. Então, o inferno, ou mansão dos mortos, é composto por 3 compartimentos, ou seja, o primeiro compartimento de um lado é na parte de cima, o chamado seio de Abraão, ou, como nós chamamos, paraíso, onde o próprio Jesus Cristo chamou paraíso, onde estavam indo todos aqueles que morriam com a fé em Deus e no Messias, que ainda viria, que era Jesus Cristo. O segundo compartimento ficava no meio. É um grande abismo escuro e tenebroso. Tudo isso, mano, nós estamos tirando da história que Jesus Cristo contou do rico e Lázaro. Quem estudar essa história vai ver que Jesus conta que é assim. Certo? Segundo compartimento, chamado de abismo, ficava no meio. É um abismo escuro e tenebroso. E em Apocalipse, ele é chamado de Poço do Abismo, de onde Satanás vai receber as chaves, ali na grande tribulação, e libertar os piores demônios que estão ali presos. O terceiro e último compartimento da mansão dos mortos, ou infernos como nós chamamos aqui, é o próprio inferno. Do outro lado desse abismo, é chamado inferno propriamente dito, fica o lugar de tormentos, ranger de dentes que Jesus Cristo falou nos seus ensinamentos, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. As almas martirizadas nunca tem descanso ali, ou seja, lugar de sofrimento. É para onde vai todos aqueles que morreram sem Deus, sem paz e sem salvação, porque não aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Baseado nisso, podemos fazer agora a viagem. Uma pequena viagem, logo após o brado de Jesus Cristo na cruz, completando a obra da salvação e morrendo, ele desce ao paraíso, ou seio de Abraão, junto com o ladrão da cruz, que se converteu. Lembram que Jesus Cristo mesmo disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Disse isso ao ladrão da cruz. Isso pode ser confirmado com o apóstolo Paulo, irmãos, lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 até o 10, quando Paulo diz assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, Pai de todos nós, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Jesus Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu ao triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro, muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também tenha descido às partes mais baixas da terra, às profundezas da terra. Aquele que desceu às partes mais baixas da terra é aquele que também subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Estão vendo, irmãos? Eu não estou com fantasia. É o próprio Paulo que está dizendo. Pode estudar. Palavra magnífica do apóstolo Paulo sobre a trajetória de Jesus Cristo entre a mansão dos mortos, que é na parte de baixo, até o céu. Por isso temos a ousadia de dizer que, após deixar o ladrão perdoado no seio de Abraão, quando Jesus deu o brado que salvou a humanidade, pegou o ladrão que tinha se convertido, levou para o seio de Abraão. Depois que ele deixa o ladrão lá no seio de Abraão, Jesus Cristo agora parte para o outro lado, que é aí, irmãos, onde está a grande questão. Ele parte para o outro lado da mansão dos mortos. Ainda estamos no período que o corpo dele está morto em cima, viu? Ele está embaixo. Ele parte para o outro lado. Aí é que está a grande questão, que muitos estudiosos têm discutido e debatido muito isso, irmãos. Realmente é difícil de nós falarmos sobre isso até. Mas vamos lançar, por quê? Porque se está ali escrito, é para nós estudarmos, para nós irmos a fundo, tentar. Não é o fato de ser complexo que nós vamos deixar para lá, não. Melhor do que estudar outra coisa. Melhor do que estudar o que não presta. Melhor estudar isso. É o seguinte: em qual dos espíritos... A dificuldade dos estudiosos é grande, irmãos, aqui. Dos espíritos em prisão, para qual dos espíritos em prisão Jesus Cristo pregou? Para os demônios do poço do abismo que estavam presos? Ou para os espíritos dos mortos no lugar de tormentos ou lugar de sofrimento, que era do outro lado do abismo? Ou até mesmo ele pregou para os dois grupos? Bem, vamos ver o texto da Bíblia, né? Na Carta Universal do Apóstolo Paulo, ou seja, em primeira carta de... Apóstolo Paulo não, irmãos, me desculpe, do apóstolo Pedro. Em primeira carta universal de Pedro, no capítulo 13, o versículo 18 até o 20, está escrito assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado ou morto na verdade na carne, mas vivificado ou vivo pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os mesmos que em outros tempos foram rebeldes, quanto à longanimidade de paciência de Deus teve nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca da salvação, na qual poucas pessoas se salvaram, ou seja, 8 almas que se salvaram das águas do